Qual que é o objetivo dessa live? Nos últimos dias, eu conversando com muitas pessoas, com meus clientes, coaches, eu observei que as pessoas têm comportamentos diferentes diante do isolamento, tá? As pessoas têm comportamentos diferentes. Aí precisamos entender por que algumas pessoas têm comportamentos diferentes, né? Por que a gente tem essa atitude, né? Então esse é um processo extremamente importante. Saber por que as pessoas têm... Saber também como que começa esse estresse, essa pressão. O Bento, meu filho de 3 anos, eu até fiz uma publicação hoje. O Bento, quando começou esse processo, ele não curtia a aula, não gostava de fazer a aula eletrônica. O Bento tem 3 anos, ele não gostava de fazer a aula eletrônica lá com a tia Diele. Agora ele já está mais acostumado, né? Então, a Alice também se acostumou com as aulas, mas ela tem um pouco mais de resistência. Então, o que faz as pessoas terem diferente? Como que as pessoas reagem dentro desse processo, né? E eu vou convidar, já estou convidando a Sônia, espero ela entrar aqui um pouquinho, deve entrar nos próximos minutos, e aí, olha, a Sônia aparecendo por aí, né? Então, assim, né, como eu havia dizendo, enquanto a Sônia se ajeita aí, eu quero concluir essa minha introdução para dizer o seguinte: todos nós temos que nos acostumar, e eu tenho falado no meu blog, nas minhas postagens, nos meus vídeos, viu, Sônia? Nunca mais voltaremos ao normal. Nunca mais voltaremos ao normal. Então, o que é esse novo normal e também como que isso acontece, né? Para começar, eu vou falar aqui um poema. Eu estava conversando com a Sônia agora há pouco aí, alinhando, né, as ideias, e aí eu pedi: Sônia, você tem algum poema aí? Ela me mandou um aqui do Leminski, que fala assim, ó: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Então, agora que nós já, que são aqui no meu relógio 19h30, nem aqui na tela nem estou vendo, mas eu gostaria então de pedir, Sônia, que você se dê essa saudação. A Sônia é especialista em gestão de pessoas, é educadora, estudiosa do comportamento humano e, sobretudo, uma pessoa com extrema sensibilidade. Por isso que eu estou muito feliz de tê-la aqui. Sônia, sua saudação inicial e daqui a pouco a gente começa o tema, enquanto o pessoal está chegando. Boa noite, Evaldo, boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite de falar um pouco sobre esse tema tão importante para nós nesse momento. É um tema que eu venho pesquisando já, né, desde o início desta crise global, que é como é que nós estamos reagindo e como é que estamos fortalecendo o nosso pensamento, fortalecendo os nossos sentimentos perante esse carrossel de emoções que nós estamos vivendo. Então, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, e muito obrigada pelo convite. Legal, Sônia. Isso é muito importante, porque nós não estávamos preparados, né? Ninguém estava preparado para esse momento, né? E o que isso nos coloca? Algo que nós vamos ter que acelerar, provavelmente, a velocidade. Essa aceleração da velocidade, eu estava aqui hoje, eu encontrei um folder aqui hoje, de 20 anos atrás, quando eu dei uma palestra cujo tema era Gestão Digital e as Novas Tecnologias da Informação.
Então, 20 anos atrás, a gente já falava disso. Mas parece que isso demorou para chegar, mas agora chegou de vez. Um monte de coisas chegaram de vez. E isso provavelmente. Sônia, eu queria que você começasse dizendo o seguinte, ó, eu gostaria que vocês apertassem o coraçãozinho aí. Quando vocês apertam o coraçãozinho, a gente gosta e também chama mais gente. Isso. Vamos apertar o coraçãozinho aí, pessoal. Né? Sônia, queria que você dissesse inicialmente onde começa esse desconforto, esse estresse, em que circunstâncias isso aparece, como que começou essa bagunça toda? Vamos lá. Bom, em que momento que isso começa, né, Valdo? Começa no momento em que nós adquirimos um vocabulário que a gente não tinha antes, né? No carnaval a gente não falava em pandemia, achatamento de curva, né? Nós não estávamos falando, ninguém falava em usar máscaras, em distanciamento social, nós não tínhamos, esse vocabulário estava longe da nossa vida. E a partir de 15 de março, mais ou menos, para uns mais, para uns menos, nós começamos a praticar o isolamento social, pelo menos metade da população, né? Aqueles que têm condições de ficar em casa, entraram em isolamento social. Isolamento social já é uma expressão que nos dá uma certa... Horrível, né? Eu estou isolada de todo mundo, estou isolada socialmente. Nesse momento, nós ainda estávamos meio atônitos, nós achávamos que isso era uma coisa passageira, não tínhamos noção real do que seria, porque lá fora as coisas ainda não estavam, né, tão ruins como a gente viu depois, e nós começamos como se fosse umas férias, todo mundo dentro de casa. Eu me lembro que no início eu ainda ia ao supermercado sem máscara, né? Usava um momento que tivesse pouca gente no supermercado, ia na farmácia, fui sair de casa algumas vezes, mas na medida em que essa crise global, né, essa crise sanitária global, que ela evoluiu e o isolamento social ele ficou maior, nós passamos a sentir um conjunto de emoções desconhecido, né? Sem precedentes. Nós não temos um repertório para isso, nós não temos memória de ter atravessado isso, né? Entendi, entendi. Meu pai tem 86 anos e ele disse que a primeira vez que ele saiu na rua de máscara, o que já é uma coisa impensável, né? Sair de máscara na rua, e ele viu todo mundo andando de máscaras na rua, ele se sentiu num filme de ficção científica, né? E ele me disse, isso não parece real. Então, nós começamos daí, dessa sensação de irrealidade, né? Será que a gente está vivendo isso mesmo? E aí nós começamos a ter aqui a Marileda falou, né? No mesmo dia, uma montanha-russa de emoções. A É Marileda mesmo, é acabou de mesmo. colocar. A gente teve as fronteiras achatadas, Sônia? As fronteiras foram fechadas? Você As nossas sentiu um pouco fronteiras disso, hein? diluídas, né? Nós É. diluímos as fronteiras. Nós tínhamos fronteiras bem definidas, saíamos para trabalhar, voltávamos, tínhamos happy hour, nós saímos para celebrar. Hoje, nossas fronteiras estão restritas ao espaço em que estamos fisicamente. Então, não é que nós estejamos fazendo teletrabalho, nós estamos nos adaptando para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você que tem 2 filhos pequenos, eu não tenho mais filhos pequenos, mas você tem 2 filhos pequenos que têm aulas online, estão recebendo uma série de atividades, os professores não estavam preparados para fazer esse tipo de educação, com aula online, onde já se viu aula Né? online com uma criança de 3 anos, né? Sim. E então nós estamos, como a Marileda disse, você acorda, tem dia que você acorda se sentindo assim, não, hoje eu acordei muito positiva, eu vou olhar para isso tudo
e eu acho que nós vamos passar por isso, e aí você, meio-dia, você já está mais ou menos, 4 horas da tarde você já está mais cansado, e quando a noite vem, você sente angústias, você sente incertezas, né? A noite, ela sempre traz isso. Nós estamos vendo aí, eu tenho atendido muita gente com angústia, com insônia, e não consegue dormir. Tem gente que só consegue dormir quando o dia clareia. Então, nós estamos tentando identificar agora quais são os sentimentos que nós estamos sentindo. A gente ainda não está conseguindo dar nome a isso que está sentindo nesse momento. Legal, Sônia. Eu estou vendo aí muitas pessoas conhecidas aí, obrigado. Minha filha Ana Paula chegou, a minha grande amiga Katia Kubel está por aí, a minha chefinha, eterna chefinha Yara, o Jefferson lá de Rio Branco, no Acre. Então, nós estamos com gente do Brasil todo. E eu queria que você dissesse um pouco mais nessa questão das emoções. Por exemplo, tem pessoas... Por que algumas pessoas reagem de um jeito e outras reagem de outro? É possível a gente ter algum tipo de termômetro para isso? Porque, por exemplo, eu, de um modo geral, eu durmo bem. Mas às vezes eu acordo de madrugada. Já a Alice, que tem 7 anos, ela tem dificuldade para dormir. Assim, eu noto que o trabalho, ir para o escritório, para muitos, era uma espécie assim de parque de diversões. Você ia para o escritório porque lá era o sair de perto, né? Eu estava outro dia numa live com o Zé Humberto e a gente conversou um pouco sobre isso. Agora, não tem esse ir para lá. A gente ia para a escola para estudar, eu até coloquei isso no post hoje, ia para a escola para estudar, ia para a igreja para rezar, ia para o cinema para o lazer, e ia para o trabalho para trabalhar e a casa para morar. Agora a gente criou um nome assim, home office, para tudo, né? E aí, algumas pessoas reagem de um jeito e outros reagem de outro. Dá para prever como as pessoas vão reagir, Sônia? Não, prever, não, né? Mas assim, eu tenho feito uma série de pesquisas e a gente tem mais ou menos 2 tipos de pessoas numa crise, né? Aquele que olha a crise e diz assim: uau, isso é um desafio. Então eu vou para cima desse desafio e eu vou usar os meus recursos, mesmo que eu ainda não tenha, né, nenhuma resposta para esse tipo de situação. Mas são pessoas Certo, que já passaram por crises na vida e sabem que essas crises passam. Só que entendi. nesse momento, Evaldo, a gente não tem nenhuma perspectiva de quando é que isso passa, né? Nós não Ah, estamos hoje esperando voltar ao normal, porque não tem esse certo. normal. A gente nem sabe que normal vai ser esse, e não sabe nem quando isso, né? Quando é que a gente sai desta situação que está nesse momento. Então, perante isso, nós temos as pessoas que são desafiadas a seguir, né? A encontrar respostas diferentes, a reinventar a vida, e temos aqueles que se paralisam. Então, nós temos pessoas que se paralisam completamente. São as que ficam mais angustiadas, as que ficam mais ansiosas, porque elas acham que elas não têm recursos para lidar com isso. Então, nesse momento, tem 2 coisas que eu acho muito importantes, né? Primeiro, é você se enxergar, identificar o que é que você está sentindo, mas não só o que é negativo, só o sentimento que a gente diz, né? E um sentimento é negativo, o sentimento mas aquilo que você sente e acha que não é bom. A irritação, a confusão, a desconexão, porque nós temos elementos muito importantes nesse momento, nessa crise. A desaceleração, né? Certo. O ganho de tempo, a Sim. reconexão conosco, a reconexão com a família. Outro dia eu estava discutindo com um grupo de educadores como é que as crianças vão se ressentir quando isso acabar.
Porque elas estão tendo uma vivência extremamente rica com os pais. É Ela vê o verdade. pai e a mãe o dia inteiro dentro de casa, né? Ali do É. lado, elas estão fazendo coisas juntas. Então, como é que vai ser isso depois? Elas vão Uhum. voltar e vamos voltar àquilo. Nós tivemos Aham. agora uma pesquisa que diz que 42% dos servidores públicos não querem deixar o home office. Porque Sim. durante muitos anos a gente quis equilibrar a convivência da família com o trabalho. E agora a gente Aham. descobriu que é possível, que é possível. Uhum. Tem que fazer É. ajustes, negociações, né? E a segunda coisa que eu acho importante, Evaldo, nisso, Aham. é que a gente olhe para os nossos relacionamentos, né? Então, Certo. muito dessa ansiedade, muito dessa angústia vem de você estar não preso, mas você está dentro de um relacionamento, às vezes, para o qual você não olhava há muito tempo. Então, quem é você na fila do pão desse relacionamento? Né? Qual é o seu Eita papel? lasqueira. Qual é o Essa seu papel? pergunta aí é danada. Qual é o seu papel nesse relacionamento? Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho. Nós Qual o temos papel, né? agora filhos adultos que estão dentro da casa dos pais para cuidar dos pais. Mas como é que é essa relação, né? Eu queria fazer uma observação aí, Sônia. É primeiro registrar aí que a Pamela falou assim, lar doce lar, mas às vezes é amargo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco em que circunstâncias o amargo é o amargo. A Yara falou assim, preso não, mas está protegido, né? É, E a Carolina concordou aí com rever os relacionamentos, né? O é, que que pode azedar esse lar, doce lar, que a Pamela observou aqui? Ah, eu vi que a Beth também entrou aí, Beth Gouveia. Beth, tá por aí, beleza. Ó, passa rápido aqui, gente. Eu vou tentar, aqueles que eu enxergo aqui, eu falo. Mas assim, pegando um pouco esse comentário da Pamela, a Pamela foi minha amiga, minha aluna aí, na faculdade, né? Ela fala dar do, lar, doce lar, mas às vezes isso fica amargo. O que pode amargar o lar? duas coisas eu acho que podem amargar o lar, né? Eu não saber qual é o meu papel neste lar e eu não ter respeito pela existência do outro. Ah, Porque muito importante. nesse momento nós estamos, nós não temos uma receita de como viver o que está acontecendo. Então, cada um de nós vive de uma forma. E aquilo que Certo. pode ser muito importante para mim, pode parecer banal para você. Então, não julgar o outro neste momento, não julgar o sentimento do outro, dar ao outro espaço para sentir o que ele está sentindo, pode deixar o lar amargo, né? E assim, Uhum. uma coisa que amarga muito um lar é a falta de música, a falta de bom humor, né? A falta de privacidade. Você precisa ter uma hora do seu dia, um canto da sua casa para você ficar consigo. Pode ser que você precise acordar mais cedo, né? Para Isso. olhar o nascer do sol quietinho. Todo mundo está dormindo ainda na sua casa e você está com você mesmo. Então, é importante esse respeito. Olha que legal. Se eu voltei a morar com os meus pais idosos, o que é morar com o pai idoso? Né? Como Queria é que eu me compartilhar um pouco adapto? isso. Como é Queria que eu me compartilhar um adapto a pouquinho disso. isso? Né? E o Isso. pai idoso também, como é que é morar com um filho de novo? Né? Você volta a morar com um filho que já não morava com você há muitos anos, e aí a gente se reencontra. E nesse reencontro, o respeito, ele é fundamental. Né? Você tem que... Entendi. o outro não quer, o outro quer ficar acordado a noite inteira ouvindo live sertaneja, como aqui em casa acontece às vezes. Então, é ótimo, é o que ele quer fazer, não é isso? É o que a Uhum. pessoa quer fazer. E é uma coisa que está dando prazer, é o respeito à privacidade. E uma coisa Isso. importante é que você
crie uma rotina onde cada um faça aquilo que se sente bem em fazer. Não adianta você fazer uma coisa, né? Vamos fazer uma rotina, assim, totalmente, não vamos seguir ali de Colocar qualquer todo maneira. mundo, enquadrar todo mundo, enquadrar. Isso. Ninguém, Não dá. ninguém consegue se enquadrar nesse momento, né? A Aham, gente não consegue se enquadrar nesse momento. Então, aham, tem dia que você acorda muito bem, aham. cedinho, e almoça meio-dia, e tem dias que você almoça 4 horas da tarde, porque você É. acordou às 11, e aí meio-dia você Hum. estava tomando café, e não há mal nisso. Não há Ah, nenhum mal, né? tá. Tem que Eu queria só entender. fazer queria fazer uma observação, Sônia, daqui a pouco. Assim, sabe o que eu faço de manhã? Eu tomo chimarrão. Meu avô, eu aprendi com meu avô. Meu avô levantava às 5 horas da manhã e tomava chimarrão das 5 às 6h30, sozinho. Ele Olha, era uma pessoa, o meu avô Paulo, né? E eu levanto mais cedo um pouco do que a maioria aqui em casa. Agora eu tenho a concorrência do Bento, que o Bento levanta cedo também. Mas eu levanto mais cedo e vou tomar meu chimarrão e olhar aqui na web, né? Ler jornal e tal. Evito coisas que me tiram o sossego. Aliás, minha amiga Kátia Kubel, ela fala muito sobre fake news, e nessa época a gente está vivendo um pouco de fake desse detalhe, e ela me falou um negócio outro dia que me chamou muita atenção. Diz que fake news é criada para para desassossegar as pessoas. Né? Então, eu evito muita notícia e tal, escolho algumas coisas, vou me informar sobre coisas que possam, e depois as outras pessoas vão levantando e vão chegando, né? A Marileda falou aqui que dias atrás a filha dela colocou no paredão e disse que ela estava atrapalhando a harmonia da casa, né? Então, então, às vezes é preciso. O Paulo Garcia, nosso grande chefinho, Pátia Paulo Garcia, ele está dizendo aí que com o isolamento, a proximidade aumenta das pessoas, né? Então, isso é importante. Agora, para que a gente discorra um pouco mais daqui a pouco, eu queria fazer uma pergunta para quem está aqui. Do que é que você mais sente falta? Gente, escrevam aí do que é que você mais sente falta nesse isolamento. E aperte coraçãozinho aí para a gente chamar mais gente. Mas, Sônia, você estava falando sobre essas questões envolvendo espaço, envolvendo privacidade. E você tem mais alguma dica em cima disso, nos estudos que você está fazendo? Né? Uma coisa, o Harari, né, o Yuval Harari, ele diz que o que vai vencer a Covid não é a segregação, é a cooperação, né? Você vê Certo, que em 2 semanas os cientistas do mundo inteiro fizeram a sequência do genoma do Covid. Como que certo. eles fizeram isso? Conversando entre si, cada um no seu país, trocando. Então, Uhum. nós estamos num momento. Eu nunca assisti tanta live na minha vida como está acontecendo agora, né? Porque, assim, a nossa única forma de conversa é essa que nós estamos tendo aqui, né? É. É a conversa virtual. E uma coisa que está me Aham. deixando muito feliz, e eu fico bem feliz de ver, né, como está sendo distribuído conhecimento de graça nesta Aham. quarentena, né? É curso de graça, a gente fazendo live, a gente dando aula, sabe? As pessoas estão tão distribuindo tanto, sendo tão cooperativas nesse momento. E uma outra coisa que eu acho muito, muito bonito é a tolerância, Evaldo. Nós estamos muito Hum. mais tolerantes. Por exemplo, eu estava numa reunião e aí nós éramos umas 10 pessoas numa reunião, todo mundo na sua casa, e toda hora chegava uma criança pedindo alguma coisa para alguém que estivesse na reunião. Mas assim, isso estava assim, tão natural para nós, porque nesse momento a gente tem um nível de empatia agudo com o outro. A gente sabe que o outro está ali
trabalhando, tentando fazer alguma coisa, mas ele está cuidando dos filhos, a panela da sopa está lá no fogão, e sabe? E você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, essa É. tolerância, né? Essa tolerância que nós estamos desenvolvendo, esse respeito, o cuidado que nós estamos tendo com os outros. Eu estava Aham. lendo aqui do que as pessoas estão sentindo falta, né? E na maior parte das vezes, aqui a gente lê a palavra abraço, 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 beijo, é? abraço, né? Nós estamos realmente com uma falta física de abraçar as pessoas que a gente gosta e até as pessoas que a gente não gosta, a gente anda querendo abraçar também, né? Porque faz falta, a gente anda com uma saudade muito grande. Uma coisa que aconteceu muito, está acontecendo muito, eu tenho, né, pesquisado isso com as pessoas, é que as pessoas estão entrando em contato com gente que há muito tempo elas não falavam, né? Aí mandam um WhatsApp. Eu tenho uma amiga que disse, outro dia eu peguei a lista do WhatsApp e fiquei olhando e falei, tem muito tempo que eu não falo com essa. Esse aqui tem meses que eu não converso com essa pessoa. Então, assim, você está entrando em contato para saber daquela pessoa. Uhum. Assim, É, como eu é que achei, você está? é, E é eu uma achei coisa muito interessante, humana, né? Sônia. Achei interessante que ninguém falou aí que está sentindo falta de fazer compra no shopping e tal, né? Planilha de Excel. Mas ninguém está sentindo falta de fazer planilha de Excel, de ir no banco, ir para a fila do banco. Estou sentindo uma puta falta de ir para a É, fila do banco, né? Eu acho que as pessoas estão querendo, estão, de certa forma, sentindo falta do afeto, né? Como você viu, eu olhei aqui, parque, sol, né? Várias pessoas falaram sentindo falta do sol, né? Aí algumas pessoas sentindo falta da família que está longe, né? O que dá para fazer enquanto a gente tiver com essa limitação para compensar essas coisas aí, Sônia? eu acho que a gente precisa ter um mínimo de estrutura. Já que nós Tá. perdemos, né, as fronteiras da estrutura, a gente precisa ter um mínimo de estrutura. Então, fazer um planejamento, obviamente, né? Ter um planejamento, um plano. Eu não vou conseguir planejar. Essa coisa de planejar é interessante. Todo ano, em janeiro, na primeira semana, eu faço o meu planejamento, né, do primeiro semestre. Então, eu sentei, eu fiz o meu planejamento do primeiro semestre, eu queria começar o doutorado agora em julho, lá em Portugal, eu já tinha entrado com documentação, com pré-projeto, com tudo. E quando foi em março, o meu planejamento Foi todo para o espaço. foi todo para o espaço. E tem aí umas 3 semanas que eu achei o planejamento escrito, né, porque eu imprimi para deixar numa gaveta, e aí eu achei e rasguei aquele planejamento todo. No primeiro momento, Hora de rasgar o planejamento, hora de gente. Quem sabe é rasgar uma esse dica aí, hein? planejamento, né? E no primeiro momento eu rasguei assim, eu fiquei triste, eu fiquei desanimada. Poxa, eu planejei tanto, né? Eu me organizei tanto. E depois eu sentei, porque eu sou daquele grupo que encara o desafio, né? Eu sentei e disse, bom, vamos planejar o que é possível. O ano passado, na última viagem que eu fiz, né, em família, eu li num muro, uma frase que é assim, aceite como se tivesse escolhido. E eu passei um tempo da viagem exercitando isso. E é uma coisa bem interessante, né? Me remete ao budismo, que é a filosofia que eu sigo. Então, é um fato. O que nós estamos vivendo é um fato. Nós não temos como mudar. Então, assim, É, se eu tivesse escolhido ficar 4 meses dentro de casa, o que eu faria se fosse uma escolha, né? certo. Então, eu acho que o que muda é que você consegue, quando você pensa dessa forma, você consegue pensar assim, bom, eu tenho um pouco mais de tempo agora, eu não estou indo para o trabalho, né? Esse deslocamento todo, eu estou fazendo um número menor de coisas, então eu preciso de duas coisas. Uma é fazer algo que me dê prazer.
Ah, Algo sim, que seja importante. muito bom, né? Que me dê prazer. E eu tenho uma amiga, por exemplo, ela está aí, a Lenir, ela faz é, mosaico, ela faz mosaico muito bem, ela está fazendo umas capas, né, para tudo, para os vasos de planta. Então, assim, o que te dá prazer? Uma coisa que você Hum. quer, né? Ou deixou de fazer. Tem gente que voltou a tocar violão, voltou a dançar, tem gente voltando a fazer coisas, reencontrando os prazeres. E o segundo é aprender. Eu acho que o aprender, ele te mantém vivo. Nós estávamos numa reunião essa semana com educadores e a pergunta era: qual é a ação que a gente pode fazer para que a gente se sinta vivo, pulsante nesse momento? Então, aprender uma coisa é algo, para mim, por exemplo, é algo que me deixa viva, pulsante. Olha só, Então, Sônia, só um pouquinho. diga. Gente, anota aí. A Sônia deu 3 dicas ótimas. Aperta o coraçãozinho. A primeira dela, rasgue seu planejamento. Aqui em casa, Sônia, a gente normalmente viaja no aniversário. O meu aniversário foi 3 de abril e nós estávamos com passagem comprada, hotel reservado, tudo com a família para João Pessoa. E, e 1º de abril, era dia da mentira, mas estava tudo planejado. Né? Então, primeira dica da Sônia, rasgue seu planejamento. Aperta o coraçãozinho aí para quem quer rasgar o planejamento. Segunda dica é, faça alguma coisa que te dê prazer, tá? Que te dê prazer, que te deixe viva, como a Beth Gouveia está falando aí, que te deixe pulsante, né? Que te coloque vida nesse processo, né? Então, primeira coisa, minha prima lá de Santa Catarina, Cirlei, acabou de entrar aí. Olá, Cirlei, bem-vinda. Olha só, faça coisa, rasgue seu planejamento, faça coisa que te dê prazer, e se dedique a aprender, né? Esse é um processo muito importante. Por quê? Porque nós vamos aprender, de repente, para dentro de nós mesmos, né? E as pessoas têm falado um pouco, aprender para dentro de você mesmo. O que é isso, Sônia? Você que tem estudado esse processo. Eu acho que nesse momento, aprender, né, para dentro da gente, é aprender o que a gente é. Você Ah, falou tá. aí no início, né? Ser aquilo que a gente é, genuinamente, vai nos levar além. Então, muita gente, eu tenho conversado com muitas pessoas nessa quarentena, e as pessoas dizem assim: eu era tão mais leve, ou eu era tão mais otimista, ou eu era. Então, as pessoas estão num processo forte de entender o que aconteceu comigo ao longo da vida, né? Tem muita gente Hum, que está dizendo: pô, que maravilha, eu era assim e eu continuo assim bem. Mas eu acho que a iminência essa perda ambígua que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma perda ambígua, né? É uma tá. perda que é uma perda numa escala maciça, uma perda que ela está onipresente na vida hoje, né? Cada Tá. vez que você olha aquela curva ascendente, você começa a pensar, né, automaticamente na vida e na morte. E nós, ocidentais, a gente não pensa na morte, né? Nós Uhum. evitamos falar nela, a gente evita falar sobre isso. E o Isso. oriental não, ele tem uma outra relação, né, com a morte. Mas o que nós precisamos, nesse momento, aprender para dentro é: quais são os meus recursos? O que eu tenho de recurso para passar? Tá? Então, assim, o que eu tenho é as coisas que eu gosto, as coisas que me dão prazer e a minha capacidade infinita de aprender. Sei. Aprender até como encontrar ou reencontrar o prazer na vida. Eu estava dizendo que eu Uhum. tenho uma amiga, ela está já na casa dos 60 anos e ela foi bailarina. E ela Sim. não dançava, né, séculos. E Certo. agora está só ela e o marido em casa.
ela um dia levantou e botou uma música e começou a dançar. E ela tem, diariamente, ela tem redescoberto, né, o prazer de dançar. Não mais o Dançar. dançar, não mais o dançar por obrigação ou porque você está fazendo, né, alguma coisa que te obrigue a fazer, mas o Certo. dançar pelo dançar, né? A Entendi. arte, a cultura, aquelas coisas que... Tem gente que me diz assim, nossa, eu agora estou vendo tanto filme que eu vi há quanto tempo que eu não ia ao cinema, ou eu não Uhum. parava para ver um filme. Então, nós estamos também tendo, neste momento, a capacidade, Evaldo, de desenvolver a capacidade de avaliar o que está acontecendo conosco, né? Certo. E avaliar também o que está acontecendo com as pessoas que estão conosco. Porque Uhum. você está convivendo, por exemplo, eu estou aqui convivendo com Arthur e com Sofia. Isadora, minha caçula, está na Espanha. Então, eu estou vivendo neste momento duas coisas totalmente diferentes. Uma convivência intensa com Arthur e Sofia, né? Nós três dentro de casa todos os dias, e uma ausência imensa da minha filha que está do outro lado do Que... Atlântico. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente aceita como se tivesse escolhido, né? Certo. Nós escolhemos, nesse momento, estar em lugares diferentes. O que a gente faz? A gente conversa, a gente tenta entender o que o outro está sentindo, o outro entende o que a gente está sentindo, mas, principalmente, a gente respeita o que o outro está sentindo, né? E Entendi. acolhe. O acolhimento, o aprender a acolher, o aprender a ter compaixão pelo sentimento do outro, sem minimizar o sofrimento do outro, né? Porque às vezes você está conversando e a pessoa diz... Essa semana eu estava numa reunião e eu disse assim, gente, eu não posso entregar esse relatório essa semana. E aí uma pessoa virou e disse assim, mas como? Você nem tem filho pequeno, não tem nada, você só tem cachorro. Eu falei, Né? mas eu não posso, né? Então, assim, você minimiza a condição do outro sem saber o que o outro está sentindo naquele momento. Você não sabe É. se eu perdi alguém, se eu estou com alguém num estado grave, você não sabe o outro está passando. Então, o acolhimento, o respeito, a delicadeza com que o outro está passando, eu acho que nesse momento é o maior aprendizado que a gente precisa Muito, ter. muito legal, Sônia. Olha só, nós estamos com muitas pessoas aí nos vendo, aperta o coraçãozinho que a gente gosta. E a gente já está indo para o nosso final, né? Depois desse vídeo, nós vamos publicar no YouTube e aí a gente vai indicar aqui também nesse, para quem não pôde ver e tal. Mas eu tenho dois pontos que eu gostaria que a gente ainda abordasse aqui. Um deles é uma nova visão sobre a existência, né? Eu conversei um dia agora, recentemente, numa live, sobre prosperidade sem dinheiro, né? Então, assim, certamente nós vamos sair desse, ir para um outro estágio, vendo prosperidade, vendo felicidade, vendo harmonia, com alguma diferença. Eu não tenho dúvida disso, né? Talvez mais leve, como a Beth Gouveia está dizendo aqui no momento. E esse é um ponto, né? O outro ponto é que, de um modo geral, eu sinto ainda que os sinais e as forças para esse novo ser, essa harmonia, ainda são muito fraquinhos, porque ao todo tempo ainda as pessoas não baixaram a bola com relação aos conflitos, as pessoas estão conflituosas por conta de política. Se bem que hoje o presidente da República conseguiu fazer uma reunião com os governadores, sei lá, eu não vi os detalhes, mas assim, eu acho que ainda tem muita picuinha. Você não acha que tem muita picuinha? Essa é uma questão. E como é que a gente podia fazer? E outro ponto é assim, lá do outro lado, depois de passar essa turbulência, naquilo que as pessoas estão chamando de um novo normal. Aliás, a Yara, minha chefinha, até perguntou o que é normal, né? A gente não sabe. Então, eu queria que você desse uma palavrinha ainda para a gente, antes de encerrar, sobre
picuinhas que a gente ainda está vendo e esse novo normal do ponto de vista do nosso cuidado mental, da nossa mente e do nosso coração, que é o tema aqui da nossa live. Uma coisa que ficou muito clara, né, Valdo, nesse momento, hoje eu estava até comentando aqui com minha filha sobre isso, é que as pessoas se conscientizaram de que é necessário um ritmo de vida mais harmônico. Muita Ah, gente entendi. querendo, muita gente querendo morar em uma casa que tenha um pouquinho de jardim, que possa plantar um manjericão no quintal, alguma coisa desse jeito, né? Muita gente voltando. A Gisele, ela entrou aí agora, ela é permacultora e ela sabe bem disso, né? Muita gente preocupada com a alimentação, muita gente preocupada com a água que a gente bebe. Então, nós começamos a olhar mais, um pouco mais para a nossa presença no mundo. Né? Ah, Sim, entendi. o que está acontecendo? Qual é o meu papel, a minha presença no mundo? Qual é o significado disso? O que eu posso fazer para mudar, para encontrar mais harmonia, para que a gente tenha uma prosperidade? Eu acho que quando você fala em prosperidade, vem para mim sempre a questão de você, de um consumismo, né, de deixar esse consumismo desenfreado. Nós estamos há 2 meses, estamos há quase 70 dias, né, já dentro de casa, e se você for contar, você usa aí umas 5, 6 roupas nesses 70 dias, né? É. Não mais do que isso. Então, assim, o que é que nós estamos fazendo? Qual é a nossa pegada no mundo hoje? Eu acho que nós vamos começar a discutir essa prosperidade. A prosperidade é boa quando é para mim ou a prosperidade é boa quando é para todo mundo? Né? É. Eu quero comer, mas eu quero que todo mundo coma, ou eu quero comer só e acabou-se? Então, Vocês estão percebendo? Quero aproveitar. né, nós estamos É, vendo aqui que o que aconteceu na China, na Espanha, em qualquer outro lugar, está acontecendo aqui também, e numa velocidade, né, louca. Então, não é mais eu e a minha família, sou eu e todas as famílias do mundo. E você certo. falou da picuinha, né? Picuinha, né? Como é que a gente acaba com a picuinha, Sônia? Tem receita? Eu não me deixo levar, não, entendeu? Pela picuinha. Assim, eu me posiciono, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas eu acho que não cabe, num momento como esse, a gente ter picuinha. O que cabe num momento como esse é compaixão, a gente ter compaixão, empatia e acolhimento. Porque eu Uhum. estou aqui sentada na minha casa, daqui a pouco, quando a gente acabar aqui, eu levanto, eu vou jantar, estou com a minha família, né? E uma parte imensa, mais da metade desse planeta, não tem esse privilégio. Então, Entendi. não é uma questão de, eu me sinto culpada. Não. Eu preciso me sentir consciente disso. Consciente de que essa igualdade não existe, né? Consciente de que existe uma desigualdade brutal nesse mundo e consciente de que eu tenho um papel nela, em produzir a desigualdade do mesmo jeito que eu tenho em produzir a igualdade, em produzir uma prosperidade diferente. Por exemplo, né? Eu faço parte de uma iniciativa em Brasília que se chama CSA, que é a comunidade que suporta a agricultura. Então, são 16 famílias que sustentam um agricultor. E a gente tem todo um envolvimento naquilo que ele planta, naquilo que ele colhe, em como a gente se relaciona com aquela terra, como a gente se relaciona com aquele alimento. Então, eu acho que a gente precisa pensar em termos de prosperidade dessa forma. Eu quero que ele Entendi. continue sendo agricultor. Eu quero que ele continue lá na fazenda. Não porque eu como aquilo que ele produz, mas porque eu acredito nessa forma de relação humana.
né? Uhum. Uma relação humana de cooperação. Ele sente prazer em plantar e eu sinto prazer em me alimentar com o que ele planta. Então, Legal. picuinha eu acho que é pura perda de tempo, Perda de absoluta. tempo, né? Legal, Sônia. Ó, eu vi que entrou aí o Instituto Olos, deve ser meu amigo Marcos Wunderlich. O Marcos, eu tenho conversado algumas vezes com ele, e ele se mudou para a roça também. Então, assim, eu tô tendo, eu tô tendo essa oportunidade, né? Nós temos, estamos agora com a família aqui numa área um pouco mais rural e tal. Quem tem essa oportunidade está convivendo. E eu noto que as pessoas estão pensando em movimentos, né? Pensando em movimentos que possam dar um novo significado, né? Eu, pessoalmente, estou revendo, hoje mesmo estava conversando com a Carol, acho que ela deve estar aí nos ouvindo, sobre como encarar o desenvolvimento da Alice, com 7 anos, né? O Marcos respondeu aí que ele se mudou para o sítio, né? Então, como desenvolver esse momento com a Alice. Eu acho que algumas conversas a gente está tendo oportunidade de ter e desfrutar dessas condições. Então, assim, são momentos, né, de tranquilidade, né, que a gente precisa curtir. Não pode encarar isso como uma prisão, né? Não pode Sim, encarar isso como uma prisão. Acho que momento bom, sabe do que, Sônia? Você falou em cooperativismo, de fazer parcerias, de se aproximar de pessoas, né? Eu acho que isso é um grande momento também. Né? Qual é aquela parceria que eu tinha vontade de fazer, nunca tive espaço, né? Então, eu acho que são essas coisas aí. E agora, Sônia, assim, para a gente ir para o encerramento, eu fico sempre com medo porque o Instagram, quando der 1 hora de transmissão, ele derruba compulsoriamente. Não quero que isso aconteça, que eu fico sempre muito ruim. Então, nós vamos. Olha, o tempo passou aqui já 45, 50 minutos que nós estamos conversando. E os coraçõezinhos subindo é porque o pessoal está gostando. Sua mensagem final, Sônia, eu admiro você muito pela forma serena e tranquila que você encara a vida. Nós trabalhamos algum tempo juntos na Caixa Econômica, eu te conheci lá no Rio de Janeiro, depois você veio para Brasília, né? E eu acho legal o jeito que você encara a vida e tal. E eu gostaria então que você nos desse assim, uma mensagem final aí para esse dia e para ficar depois lá no nosso canal. Evaldo, eu agradeço muito, né, essa oportunidade aqui de conversar com você. A Gisele falou exatamente aí agora uma frase, né, que eu penso. Eu acho que a gente precisa se organizar em redes, né, em redes de educadores, em redes de pais, né? Você estava falando como é que eu quero que seja, o que eu quero dar em termos de criação para a Alice, né? E para o seu filho. Então, eu acho que a gente precisa se organizar, achar aqueles com quem a gente tem afinidade de harmonia, que a gente tem afinidade de visão de mundo, afinidade de pensamento. E nesse momento, eu acho que nós precisamos muito, muito meditar. Eu acho que a meditação ela é um caminho muito eficiente, né? Não, a gente não precisa ficar trancado numa caverna, isolado de ninguém. É muito mais difícil você ser um meditador no meio do caos, né? Do que sozinho numa caverna onde ninguém interrompe você. Então, eu acho que nesse momento é isso que a gente precisa. Ser um meditador no meio do caos. É o que nós precisamos ter. Encontrar em nós os recursos que nos levem a isso. E esses recursos são a compaixão, a cooperação, a solidariedade, são os recursos que nos fazem humanos, né? Que nos fazem realmente humanos. E no meio disso tudo, construir redes com pessoas que são assim também. Né? E não pessoas que venham com picuinhas, nada disso. Vamos construir redes de suporte,
de apoio, redes de amor. Eu acho que a gente fala muito de amor, mas nesse momento nós estamos falando de um amor que é o amor, a fraternidade humana, né? Raíssa está falando de meditar e respirar bem. Sim, nós precisamos inspirar a harmonia e expirar também a harmonia, né? Fazer com que a gente consiga pensar qual é o meu papel, por exemplo, dentro da minha família, né? Eu estou aqui dentro de uma casa com 8 pessoas. Então, qual é o meu papel nessa casa com 8 pessoas? Eu posso acordar e inundar essas pessoas de luz, né? Inundar essas pessoas de alegria. Minha filha mais velha, Ana Sofia, ela tem uma alegria que nasceu com ela, já nasceu rindo, né? Então, assim, ela acorda e o bom dia dela é um bom dia que não deixa nenhuma dúvida de que aquele dia vai ser bom. Então, qual é o seu papel dentro dos espaços onde você está, dentro das redes que você constrói? Então, a minha mensagem final é essa. Se investigue, né? Se olhe, se enxergue e respeite o que você está enxergando no outro, porque ele também tem esse direito, né? De sentir o que ele quiser neste momento. Só acolha, acolha com compaixão. É isso. Muitíssimo obrigada, Evaldo. Legal, Sônia. Que maravilha, gente. Que maravilha. Estou muito feliz e eu quero aproveitar para dizer a todos que esse nosso encontro, esse vídeo, vai estar no nosso canal, Basege Consultoria. Eu tenho também estudado profundamente a questão do trabalho remoto, tem sido meu trabalho com meus clientes, meus coaches, né? Eu tenho alguns projetos aí com uma entidade que eu também sou conselheiro. Estou também trabalhando com formação de candidatos a vereador e a prefeito. Então, são coisas que a gente quer dar a nossa contribuição para mudar o mundo. Sônia, muito obrigado pela atenção e a gente se encontra por aí a todo instante, né, gente? Com Obrigado aí, certeza. Sônia. Tá? Beijos para você. Valeu, então. Gente, e agora aqui, a Sônia acabou de sair. Muito obrigado vocês que estiveram. Quem chegou para o final aqui, o nosso vídeo vai estar no canal YouTube. Agradeço a todos vocês, Ana, Sofia, Sônia, Yara, todo mundo que está deixando aí sua alegria, né? E não esquecer, então, das palavras finais aí da Sônia. Eu também, de minha parte, quero ler mais um poema aqui para encerrar. É um poema de Miguel Torga, um poeta português. Sonho, mas não parece, nem eu quero que pareça. É por dentro que eu gosto que aconteça. É minha vida, íntima, funda, com um sentimento do que se tem de pudor. Com esse poema, encerro aqui. Muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade. Valeu, gente!